que eu vou falar para a Vitória, o que eu vou falar para ela e como eu quero que ela veja toda essa experiência, né? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo eu sentada aqui com vocês, conversando sobre vários assuntos importantes. Vocês têm acompanhado essa minha saga da cirurgia plástica e algumas questões foram levantadas assim nos comentários por vocês. Eu amo as conversas que vocês provocam aqui nos comentários, provocam no sentido positivo da palavra, né? De instigar mesmo, de fazer alguns questionamentos pra a gente aprender junto, pra gente aplicar pra nossa vida, principalmente aplicar algumas coisas para as nossas famílias, né? Quero falar também, eu vou contar para vocês como eu contei para as crianças sobre a minha cirurgia, o que eu falei para elas, em mais específico para a Vitória, porque a Vitória hoje tem 10 anos, é a minha filha mais velha. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, eu sou Flávia Caline e tenho 4 filhos, a Vitória de 10 anos, Henrique de 7, Charlie de 4 e Rebeca de 1 ano e meio. E a Vitória, que tem 10 anos, ela já está numa outra fase, né? Ela passou da primeira infância, que é, né, o meu expertise, e ela tá entrando, ela ainda é criança, né? Eu fico um pouco tensa, assim, quando o povo adianta um pouco a fase das crianças, fala, já é uma pré-adolescente. É uma pré-adolescente, mas ainda é criança, né? Mas é essa idade que eles já começam a ter mais noção do corpo, de comentários, de autoimagem, né? Alguns desafios com a autoestima, se a gente não tomar cuidado. Então, essa era uma questão que quando eu decidi fazer a cirurgia, eu fiquei pensando por muito tempo. Como que eu vou falar para a Vitória? O que eu vou falar para ela? E como eu quero que ela veja toda essa experiência, né? Mas antes de eu falar o que eu falei para a Vitória, eu preciso dar um pouco de contexto para vocês, um pouco de background, digamos assim, para vocês saberem da onde eu vim, qual foi a minha experiência com o meu corpo, com a minha imagem, com a minha autoestima, para chegar onde eu cheguei, de tomar uma decisão de fazer uma cirurgia plástica, para daí poder contar para minha filha o que eu fui fazer, como eu fui fazer, de uma forma que eu espero que não afete como ela se enxerga. Faz sentido? Dando contexto para vocês, a minha vida inteira eu sempre fui considerada, eu vou falar dessa forma, porque às vezes eu olho minhas fotos e falo, não era tanto assim. Mas eu sempre fui considerada a gordinha do ambiente. Assim, eu era sempre... Então a criança um pouco mais cheinha, a maioria das crianças são mais fininhas, né? Sempre fui mais preenchida, digamos assim. Mas eu nunca fui considerada obesa como criança, né? Porque existem crianças obesas. Nunca tive problema de saúde, problema de diabetes, nada disso. E inclusive, na época que eu cresci, né? Os recursos eram mais limitados. Então não era que a gente tinha, assim, pra comer um monte de besteira, um monte de coisa, comer, sabe, assim, coisas à vontade. Então eu tinha uma alimentação normal, né, como qualquer criança, comia o arrozinho e feijão do dia a dia e comia as besteiras de vez em quando, em festinhas e tal. Então não era nem que meu ambiente era propício para eu engordar, sabe, porque as pessoas à minha volta também sempre eram consideradas típicas, né, assim, com relação ao corpo. Mas, por algum motivo, essa atenção era dada para mim sobre o meu corpo, né? Que eu era sempre a cheinha, então às vezes em grupos de amigos da escola, eu lembro muito, assim, de ir numa colônia de férias. Eu não era adolescente ainda, devia ter uns 10, 11 anos, né? E aí se reúne a galera, todo mundo, e aí cada um tem um apelido, né? Sempre, criançada é fogo. E eu era a baleia, né? A minha tia Vanessa era a girafa, porque ela sempre foi muito magra e um pouco mais alta, ela tinha um pescoço mais longe, um pouquinho mais alongada, assim, então ela era girafa, e não quer dizer que ela gostava também de ser chamada de girafa, mas na época era melhor ser a girafa do que a baleia. Então, assim, eu lembro vividamente dos apelidos, né? De sempre a gordinha, a fofinha, você é muito fofa, e que tudo bem. Só que a maioria das vezes essa conotação era negativa, né? Tipo assim, algo que, meu Deus, tem alguma coisa de errado com você porque você é a gordinha. Graças ao bom Deus, apesar de todos esses comentários, né? De pessoas conhecidas, um ambiente que eu participava, ou então de escola, ou enfim, nesse ambiente, graças a Deus, eu tinha também uma família muito amorosa, muito acolhedora, que sempre me aceitou, e minha mãe sempre foi excepcional nesse sentido. E eu quero falar sobre as mães, inclusive, de novo, voltar no assunto da Vitória, porque nós mães temos um peso gigante na vida das filhas mulheres.
Nós mães temos um peso gigante na vida de todos os nossos filhos, de formas diferentes, mas a gente afeta as meninas de uma maneira diferente. A forma que a gente fala sobre nós mesmos, a forma que a gente conduz a nossa vida, tem um olhar para o nosso corpo e para a nossa autoestima, vai afetar diretamente as nossas filhas mulheres. E isso tem muitos artigos. Tudo que eu consegui achar para vocês como referência, eu coloco aqui nos comentários. Mas eu já li várias vezes sobre isso, o quanto a mãe tem uma influência muito grande nesse sentido de autoestima. Às vezes crianças que têm problemas com anorexia ou alguns tipos de transtorno alimentar é diretamente às vezes ligado ao comportamento da mãe. É tudo culpa da mãe? Claro que não. Inclusive eu tô falando aqui pra vocês. Eu sempre tive questões com o corpo, mas graças a Deus não foi direcionado à minha mãe. E o que eu acho, e eu não sou psicóloga, então, né, eu fico analisando minha vida, meus passos, meus comportamentos, e aí eu atribuo certas coisas à minha mãe, então vocês vão entender o que eu vou falar. Então, isso não é científico, eu tô contando a minha experiência, tá? Mas baseado no comportamento da minha mãe, por exemplo, quando me chamavam de gordinha, eu chegava chateada em casa, minha mãe, para de bobeira, você é linda, está maravilhosa, não sei o que. Eu sempre tive muita vergonha do meu corpo assim, de mostrar, vocês sabem, eu mal uso blusinha de alcinha, independente do peso que eu estou. Quando eu era menor eu tinha vergonha de tirar foto, porque eu não me achava bonita, minha mãe forçava eu tirar foto e eu não quero aparecer, principalmente naquela acho que essa é uma fase difícil para qualquer criança adolescente, né, mas uns 12, 13 anos eu não queria tirar foto de jeito nenhum. Mas várias questões assim com vergonha mesmo do corpo. Mas a minha mãe, vocês conhecem, quem é fiel aqui do canal conhece a vovó Nete. Ela sempre foi assim, essa força mais positiva. Não, você tá ótima. Não, aí quando eu virei adolescente, né, se eu queria emagrecer, dela, tá bom, então eu te ajudo. Ajudava a achar nutricionista. Quando eu fui adolescente quase adulta, né, ela me levou no endócrino pra buscar outras alternativas. Então ela sempre assim, tentando me ajudar, sabe? Mas nunca me colocando pra baixo. Então eu acredito que eu me salvei pela minha mãe, assim, não foi um problema muito maior na minha vida, porque eu tinha também muitas pessoas que me davam um apoio. Então, pra você ver que não é tudo culpa dos pais, né? O nosso ambiente influencia muito a nossa vida. Por isso que nós pais temos que estar atentos o tempo todo, porque todo o sucesso do nosso filho não vai ser só nossa culpa e todo fracasso ou desafios ou traumas dos nossos filhos também não vai ser 100% da nossa culpa. Mas por isso que a gente tem que estar ali atento para apoiar, para ajudar, para orientar, para dar uma palavra de conforto. Uma coisa que eu lembro também, eu nunca fui de chamar muita atenção. Uma, porque eu sempre me vesti mais discreta. Mesmo quando eu estava magra, eu nunca... quando eu tava me sentindo, tipo, muito, muito bem, eu nunca queria colocar algum tipo de roupa, alguma coisa que virasse atenção pra mim. Porque eu também percebia muito à minha volta, e eu não sei como que tá isso hoje, tá, gente? Eu não moro no Brasil, então eu não tenho essa vivência do cotidiano, mas eu lembro muito assim, e o americano não faz muito isso, então por isso que eu tô falando que acho que é mais cultural. Mas eu lembro muito na minha infância, na minha adolescência, eu tava com homens assim por perto e passar uma mulher, os caras virarem o pescoço assim, tipo no meio da conversa comigo, com alguém, as pessoas virarem o pescoço, olhar pro bumbum de uma mulher, olhar pro corpo de uma mulher, eu ficava chocada. Era uma coisa assim que eu olhava e falava, não é possível que você fez isso. Primeiro na minha frente, quando eu era criança, depois quando eu era adolescente, em qualquer situação. Isso me incomodava demais, então era outra coisa também que eu nunca quis chamar atenção pro meu corpo. Eu não suportava aquele olhar, eu não sei o que passa na cabeça, né, dos homens, assim, aquele olhar tipo... e sem disfarçar, esse aí eu nem sei porque que eu toquei nesse assunto, mas era uma coisa que me incomodava também. Então, ao longo da minha vida, foram várias questões com relação ao meu corpo, e eu emagrecia, e eu engordava, e eu emagrecia, e eu engordava. Nada muito gigante, tá? Eu acho que tudo na vida depende de muitas coisas, né? De parâmetros, com quem que você está se comparando, mas na minha vivência, como eu estou falando pra vocês, às vezes eu engordava 10 quilos, emagrecia 10 quilos, engordava 13 quilos, emagrecia 10 quilos. Era sempre nessa fase, então nunca fui obesa, né? Eu nunca tive um sobrepeso excessivo, mas era o suficiente para todo mundo comentar no meu corpo. Simples assim.
Aí depois que eu fui para os Estados Unidos, foi uma virada na minha vida, porque lá umas pessoas me conheciam, então não tinha o meu histórico, né? E lá nunca ninguém tocou nesse assunto do meu corpo. Não existia alguém falar sobre o meu corpo, não importava o tamanho de corpo que eu tava. Então eu achava bem interessante. E lá também eu reparei, eu via meninas assim, adolescentes, fazendo esportes com shorts bem curtos. Eu nunca vi as pessoas os homens olhando para elas ou mexendo com elas como mexia aqui no Brasil. Então essa é outra questão, de novo, cultural. Mas toda vez também que eu mudei para os Estados Unidos, que eu fiz intercâmbio, eu fiz intercâmbio com 17 anos, eu fui para Inglaterra, fiquei lá 9 meses e essa mudança de vida fez eu engordar muito. No intercâmbio que a gente se sente sozinha, a gente se sente meio perdida, então o conforto ali era a comida. Aí engordei uns 10, 13 quilos, aí eu voltei e emagreci tudo de novo. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer outro intercâmbio de 4 meses só. Eu não conheci o Ricardo ainda. Eu fiz um intercâmbio de trabalho, trabalhei no restaurante Outback. E aí lá eu comia muito, porque eu trabalhava muito tarde da noite. Aí engordei também em 4 meses, uns 10 quilos. Voltei pro Brasil, emagreci de novo. Aí depois eu fiz outro intercâmbio, conheci o Ricardo, morei lá, casei com ele. Aí quando a gente casou, começo, né, desafios, se adaptar à vida de casado, me senti sozinha, porque só tinha o Ricardo lá, toda a minha família, você sabe que essa zona, bagunça, tava aqui, então eu me sentia muito sozinha, então eu engordei de novo. Aí eu e o Ricardo, naquela luta de tentar ter filho, aí eu resolvi emagrecer e consegui emagrecer de novo. Isso já tem essa minha trajetória no canal. E aí foi assim, aí depois que eu engravidei da Vivi, continuei nesse mesmo ioiô. Engorda durante a gravidez, engordei bem durante a gravidez, eu acredito muito e pessoas da saúde podem falar melhor sobre isso, mas nosso corpo tem memória, né? Então, todas as vezes que eu engravidei, eu engordei praticamente a mesma coisa, de quase 30 quilos. E aí, depois que eu engravidava, depois que eu tinha o bebê, eu emagrecia 10 quilos. Eu ficava na faixa dos 80 quilos e eu tenho 1,62 m. Aí eu fazia dieta, eu fiz muito com a Clínica 7, vocês acompanharam aqui. E foi, tipo, maravilhoso, assim, pra mim. Aprendi a comer melhor, daí eu emagrecia. E vocês viram todo esse processo. Depois de cada criança, eu ficava 1 ano mais cheinha, mais gordinha, porque eu tava amamentando. Na amamentação, eu sempre tive uma fome de leão. Então eu ficava esse período de 1 ano e 3 meses que eu amamentei cada criança, comendo muito. Aí, depois que eu parava de amamentar, eu conseguia focar em emagrecer. E eu consegui emagrecer depois da Vitória, consegui emagrecer bem depois do Henrique, consegui emagrecer bem depois do Charlie. E aí agora também da Rebeca. Assim que eu parei de amamentar, eu fiquei nessa luta de emagrecer. E chegando na decisão da plástica, né? Porque depois de tudo isso, desse engorda, emagrece, questões com o corpo, graças ao bom Deus, graças ao meu autoconhecimento, minha busca, né? Por me entender o meu valor. Eu falei pra vocês aqui já uma vez, mas eu vou repetir. Ao longo desses anos fazendo YouTube e nessas oscilações de peso, graças a Deus, eu nunca fui alvo de comentários sobre o meu corpo. Se teve, eu não reparei. Nunca foi um tópico, nunca foi um assunto. Apesar de eu compartilhar minhas dietas, meus volta de reeducação alimentar, eu não recebia comentários negativos de vocês. Assim, no momento que eu estava do meu corpo, vocês estavam lá me apoiando. Por quê? O meu valor nunca esteve no meu corpo e nunca está no corpo. Espero não estar no corpo de ninguém. Meu valor sempre foi a minha forma de falar, meus pensamentos, meus conhecimentos, a forma que eu vivo a vida. E isso é o que eu tentava transparecer para vocês e isso que vocês me devolviam de volta. Então, estar no olho do público, porque às vezes, infelizmente, a gente precisa de uma validação de fora. Porque, por exemplo, o Ricardo, meu marido, isso nunca foi uma questão pra ele, assim, dele comentar, você podia emagrecer, né? Nada. No momento que eu tava, ele nunca abriu a boca nesse sentido, sabe? Eu que demonstrava a minha insatisfação, ele ficava, Bilza, beleza, tal. Faz o que você quiser, mas você tá ótima. Não sei 100% do que ele pensa, mas eu acho que pra ele sempre foi algo assim, você é você e não é isso que importa, sabe? Então, graças a Deus, eu não tive essa cobrança do meu esposo. Graças a Deus, depois que eu fiquei mais adulta também, acho que mudou um pouco a como as pessoas, né, falavam sobre mim, sobre o meu corpo. Então eu sempre tive pessoas também que me apoiavam, mas isso já estava dentro de mim por muito tempo, né, assim, essa insegurança, essa baixa autoestima, às vezes, dependendo do corpo que eu tava. Mas
criando conteúdo aqui para vocês, fez um clique assim na minha cabeça. Então, falo, não, meu valor não está nisso. Olha o quanto que eu consigo fazer, olha o quanto que eu consigo agregar, o quanto que eu consigo fazer pelos meus filhos, pela minha família. Então, foi mudando um pouco assim a minha cabeça e isso foi me dando mais paz no coração. E por isso que toda a fase que eu tive pós-gravidez, pós-parto, eu consegui estar ok com o momento que eu estava de vida. Eu recebi mensagens no Instagram, assim, de mulheres que estavam muito tristes, que tinham acabado de ter um bebê, que engordaram demais, e eu consegui falar assim pra elas, gente, fique em paz, curte o seu bebê. E não é clichê, sabe? Não é clichê, gente. É assim, a gente precisa entender cada fase da nossa vida. A gente não precisa ter pressa. A gente não precisa se desesperar. A gente tem que entender a nossa fase de vida. A gente tem que entender o nosso verdadeiro valor e não atrelar ele aos quilos na balança, né? Mas isso não quer dizer que a gente não quer melhorar. Isso não quer dizer que a gente não quer se sentir melhor. Isso não quer dizer que a gente não quer emagrecer pra ficar bem, para se sentir mais leve. Quem emagrece sabe da mobilidade que a gente ganha, da energia que a gente ganha, é uma sensação muito gostosa de quando a gente coloca uma roupa, é diferente. Então, o querer emagrecer também não tem nada de errado. Na verdade, a gente ter mais massa magra do que gordura, claramente mais saudável para nossa vida. Então, isso é um ponto, é um fato, né? Não é opinião. Só que eu sei que é difícil, né? Então, enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente não pode se sentir a pior pessoa do mundo, se sentir que não é uma pessoa boa, se colocar para baixo, falar mal de nós mesmos. Isso é uma questão muito, muito importante para que a gente consiga até alcançar os nossos objetivos, porque quando a gente tá se sentindo mal com o nosso corpo e aí a gente é muito dura com nós mesmos, é mais difícil ainda de avançar. A gente tem que aceitar onde a gente tá, a gente tem que se amar independente do momento da nossa vida e dar um passo de cada vez. Faz sentido? E foi esse ponto que eu cheguei. Depois de ter a Rebeca, eu esperei. Vocês viram, eu tenho tanta foto, assim, de eu baixei o meu rosto, assim, bem... E eu que tô sempre na câmera, às vezes eu assisti, caramba, mas ao mesmo tempo não importa. Tipo, esse é o momento da minha vida e pronto. E não quer dizer que eu vou ficar estagnada assim, não quer dizer que vai ser assim pro resto da vida. É o momento que eu estou agora. E quando eu angariar forças, quando eu tiver um pouco de tempo, eu vou me cuidar melhor. Tudo isso para falar também, gente, que se a gente não tivesse cuidado com a saúde, e hoje eu valorizo e entendo muito mais, uma pela minha idade, outra pela minha vivência, outra por ter 4 filhos, é que eu espero que a gente esteja aqui por muito tempo. Estar vivo é um privilégio e eu quero honrar o meu corpo, eu quero cuidar do meu corpo. Isso é um dos meus pontos principais, assim, agora, sabe? Cuidar, óbvio, da minha mente, do meu espírito e do meu corpo. E a plástica foi algo para complementar, ela não foi a solução, porque se a gente usar a plástica na hora errada, com ideias erradas ou prioridades erradas, ela não vai te fazer feliz. A gente tem que pensar que não é a plástica que vai deixar a gente feliz, a gente já tem que estar bem, a gente já tem que estar num bom lugar mentalmente, e a plástica é a cereja do bolo. Faz sentido? E é isso que eu senti o que foi pra mim, a plástica. Algumas pessoas se surpreenderam, falaram, nunca imaginei a Flavinha fazer plástica, mas que bom, parabéns que você fez isso por você. Mas pra mim a plástica foi a cereja do bolo. Por quê? Eu falei, se a plástica não era algo para um quick fix, que significa arrumar algo rápido, sabe? Um atalho, sabe? A plástica não era um atalho. Para mim, a plástica foi um fim. Então, eu emagreci, eu cuidei da minha alimentação por vários meses, porque eu sabia que se eu não cuidasse da minha alimentação, eu não ia conseguir virar a chavinha de um dia para outro, pra noite, depois de fazer a plástica. Não tem como assim, come tudo que eu quiser, naquela ansiedade, aquela coisa, fiz a plástica, agora eu vou comer saudável. A gente não faz isso, é muito difícil. Deve ter gente que faz, mas eu me conheço, eu não conseguiria fazer da noite pro dia. Então, me preparei antes, arrumei minha alimentação, eu não tava conseguindo ser consistente nos exercícios, mas todas as oportunidades que eu tava conseguindo, andar de bicicleta com as crianças, caminhar pela vizinhança, tudo que eu posso andar ao invés de ir de carro, ou, tipo, coisa boba,
boba. Eu paro o carro longe no estacionamento das lojas pra eu andar até a loja. Não paro, a não ser que eu tô com muita criança, muita coisa pra carregar, eu tento achar a vaga mais perto. Mas se eu tô sozinha, principalmente, eu sempre paro longe pra eu ter que andar um pouco. Então, pequenas coisas assim do dia a dia eu tô tentando implementar na minha vida pra eu me movimentar mais, pra eu ficar mais saudável. Pra mim, eu tô contando tudo a minha experiência, tá, gente? Então, a plástica pra mim, pra quem ficou surpresa, né? Meu Deus, a Flávia Kalina fez plástica. Foi isso, foi a cereja do bolo. Foi de eu me cuidar mentalmente, me cuidar na parte da alimentação. E aí, quando eu vi algumas partes do meu corpo mais caidinha, a barriga, principalmente a barriga, né? Minha coxa começa a ficar mais flácida, a gordura no meio da coxa. Eu quis fazer isso por mim. Algumas pessoas falaram, se você tivesse feito exercício, talvez você não precisaria de plástica. Talvez, é verdade. E eu não tô falando que não. E também não tô falando que plástica é pra todo mundo, hein, gente? E eu falei nos outros vídeos, eu não tô aqui fazendo apologia à plástica que você tem que fazer pra você se sentir bem, senão você nunca vai ser... Nada disso. A plástica foi o caminho que eu escolhi como cereja do bolo. Algo pra fazer pra mim, porque eu tive essas questões ao longo de toda a minha vida com o corpo e eu queria saber como era ficar mais fininha, assim, sabe? Assim, tirar o excesso de pele. E eu senti que eu poderia fazer isso por mim, depois de me doar tanto tempo para as crianças, sabe? Sendo mãe faz 10 anos e isso não acabou. Glória a Deus, graças a Deus, ser mãe pro resto da vida. Então, eu quero me cuidar agora, para eu ficar melhor ainda, para eu curtir mais meus filhos. Hoje eu tenho 41 anos, eu preciso de energia, eu preciso ser forte, porque eu tenho uma bebê. Eu tenho uma bebê de 1 ano e meio. Então, era algo que eu queria muito, muito pra minha vida, pra continuar, pra ficar melhor, pra ser mais forte. Uma coisa que eu tenho que implementar e vou implementar, vou achar um jeito, é de me exercitar com frequência e incluir a musculação nesse me exercitar, porque eu gosto muito de exercício aeróbico, né? Eu gosto mais de esteira, de bicicleta, de dança, mas eu sei que a massa magra é muito importante. Estudando, entendendo, ouvindo podcasts de pessoas da saúde, a musculação é extremamente importante para ter uma vida mais longa. Não são sobre os tanquinhos, não é nada sobre os gominhos, tanquinhos. A gente precisa de massa magra para se um dia a gente precisar de uma cirurgia, a gente se recuperar melhor, para quando a gente estiver mais velhinho e cair, não quebrar as coisas tão fácil, enfim. Então isso é outra questão. Então isso vai ser uma continuação. A plástica não é o fim. A plástica foi minha cereja do bolo de tirar pele excessiva, de tirar gorduras de lugares que seria bem mais difícil de eu tirar. Então eu tô muito feliz com a minha decisão. Agora, vocês já me ouviram falar por mais de 20 minutos. Eu vou falar sobre como eu falei com a Vitória sobre isso e como é importante a gente tomar muito cuidado com as nossas filhas mulheres, mamães aí. Então, essa era uma questão muito grande, porque eu não queria ainda dar todo esse histórico para ela das minhas questões com o corpo, porque quando a mãe... e uma coisa que eu não falei. Desde quando a Vi nasceu, eu li muito sobre isso, sobre essa questão de autoestima, de criança, de menina. Eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu nunca... Olha só, desde quando a Vi nasceu, eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu nunca ia falar mal do meu corpo na frente dela. Eu nunca ia reclamar que eu estava gordinha na frente dela, que eu estava insatisfeita, que eu estava, sei lá, qualquer coisa. Até onde eu lembro, eu prometi, eu cumpri essa promessa pra mim mesmo, pela minha filha. Isso quer dizer que ela acha que eu tenho uma autoestima maravilhosa? Não necessariamente, porque as crianças não só ouvem nossas palavras, mas também observam nosso comportamento. Pode ser que eu já me olhei no espelho meio assim e ela estava me observando. Comunicação está por toda parte, né? Não é só no que a gente fala. Então, eu não sei, eu não acho que ela acha que eu me acho maravilhosa, eu não acho que ela acha que eu me acho maravilhosa, mas eu tomo muito cuidado com as minhas palavras, muito cuidado com as minhas ações, porque eu queria que pra ela essa questão do corpo não fosse tão difícil como foi pra minha vida inteira. Por enquanto, a gente tá tendo sucesso até agora. Eu nunca ouvi ela comentar, nunca ouvi ela falar, nunca o corpo dela foi tópico
comigo na minha casa, assim, ela nunca expressou nada com relação a isso. Não quer dizer que ela não escuta a volta dela, amigas, pessoas. Eu vi, tinha um documentário da Taylor Swift que ela tava assistindo, depois eu fiquei até assim, meu Deus, devia ter assistido o primeiro, né? Mas a Taylor Swift tava falando sobre como as pessoas estavam fazendo bullying com ela, porque ela engordou um pouquinho. Então não é que a Vi vive numa bolha que nunca ninguém falou sobre corpo, questões de emagrecer, de autoestima. Ela escuta, ela assiste filmes, ela assiste desenhos, e isso tá por toda parte. Mas eu, que sou a mãe dela, a figura principal de influência dentro da casa dela, o maior vínculo que ela tem, isso ela não escuta da minha boca. Então, eu me preocupei demais como eu ia falar para ela sobre eu vou fazer uma cirurgia plástica que é uma cirurgia estética, né? Passou muito tempo porque eu queria ter certeza que ia fazer. Às vezes minhas crianças têm alguns medos, assim, e é normal, né? A criança é um mundo paralelo na cabecinha deles, então eu não queria preocupar eles antes da hora. Então eu fiz todos os meus exames pré-operatórios, conversei com o doutor por muito tempo, mas não mencionava para as crianças nada que eu ia fazer. Quando chegou mais perto, quando chegou aqui, aí eu chamei primeiro a Vi para conversar e depois os meninos, eu conversei separado, mas era importante que eu conversasse com ela primeiro. Aí eu falei, filha, a mamãe, né, passou por 4 gestações, a minha barriga esticou bastante, diminuiu, esticou bastante, diminuiu, esticou bastante, diminuiu. E tem algumas coisas na minha barriga que mudaram, que mexeram e que eu gostaria de arrumar. Uma delas que é real e que eu fiz ultrassom para ver isso, e daí o doutor, depois que operou, ele falou realmente tinha, que era uma diástase de 4,2 centímetros no meu músculo. Então, porque eu engravidei, né, estiquei a barriga, voltou, abriu o meu músculo ficou aberto aqui com um buraco de 4,2 centímetros. E isso pode acarretar problemas mais no futuro. O doutor explicou que até os órgãos vêm um pouco mais para frente. Tem algumas questões que podem acontecer. Então isso era algo que seria legal de arrumar, importante também para minha saúde a longo prazo. E expliquei para ela que além dessa parte do músculo, né, que era interno, que eu ia tirar umas peles extras que ficaram embaixo da minha barriga. Ela falou, tá bom. E foi essa a conversa. Não falei nada sobre como eu me sinto, como quero ficar mais bonita. Não, porque o ficar mais bonita é natural, só que o ficar mais bonita é um processo completo, porque a gente já ouviu muitas pessoas que fazem cirurgia estética, procedimentos, correm atrás de uma perfeição, de uma imagem, elas nunca alcançam, nunca chegam lá. Então não é só sobre ficar bonita, tem que ser algo literalmente, esse clichêzão que é de dentro pra fora. Então eu consegui explicar sim, de uma forma simples, que eu preciso arrumar o músculo, que ele foi separado devido às gravidezes, e decidi tirar essa pele extra que ficava aqui na minha barriga porque eu vou me sentir melhor assim. E ela falou, tá bom. Quer dizer que eu sei tudo que ela pensa, que eu sei tudo que está passando pela cabecinha dela? Não ainda, mas essa conversa não acabou, né? Eu estou há 15 dias apenas pós-cirurgia. Ela vai ver a transformação do meu corpo, porque a criança observa, ela vai ver eu mais magrinha, mais fininha. Então essa é uma conversa que eu quero ter sempre com ela, né? Perguntar se ela tem perguntas, comentários, questões com ela mesma. Graças a Deus até agora, essa é uma questão que está sendo bem leve dentro de casa, porque eu conscientemente tomei essa decisão de que as minhas inseguranças, as minhas questões de infância não iria afetar minha filha dessa forma, porque eu escolhi também trabalhar elas dentro de mim, entender o meu valor, que não estava no meu corpo. Trabalhar, entender e aceitar o momento que eu estava de vida em cada momento, que seja pós-parto, que seja no momento de estresse. Só que também resolvi que eu não iria aceitar. Algumas pessoas me perguntaram assim, não é melhor se aceitar do jeito que você está? A gente tem que se aceitar se é o lugar onde você quer estar. A gente não pode aceitar algo que não está do jeito que a gente quer. Mas a gente não pode deixar de se amar, independente do momento que a gente está. Então eu consegui me desvencilhar dos meus traumas para não passar isso adiante para minha filha Vitória, mulher. E hoje eu tenho a Rebeca também, então essa vai ser outra questão, né? E graças a Deus eu já tenho essa experiência agora com a Vivi, então vou poder, né, estar, se Deus quiser, cada vez melhor para isso também não ser uma questão para Rebeca.
é isso. Nós mulheres somos uma influência muito grande na vida das nossas filhas mulheres e a gente tem que trabalhar em nós mesmas primeiro para que a gente possa educar e ajudar as nossas filhas com a sua autoestima, com a sua autoimagem e com as suas questões do corpo. E não só do corpo, da mente também e do espírito. Faz sentido? É um assunto tão longo, né? Achei que ia ser um vídeo de 15 minutos, mas foi o dobro. Mas essa é uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que me afetou por muito tempo e é uma coisa que eu tô feliz de poder progredir, tanto dentro de mim, na minha mente, quanto fisicamente. Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por estarem acompanhando essa jornada. Não é só sobre o corpo, não é só sobre beleza, não é só sobre pôr uma roupa bonitinha, ou o que eu tô recebendo de mensagem de pessoas falando assim, você vai pôr biquíni agora? Aí, gente, não necessariamente eu usava aqueles biquínis gigantes só porque eu não achava meu corpo bonito. Não é isso, eu sempre gostei da descrição, porque várias vezes eu já tava magra e eu sempre usei o biquíni maiorzinho também. Então, óbvio que eu vou querer mostrar minha barriga pra vocês porque tá muito bonita. Mas no geral, eu no parque aquático, brincando com as crianças, eu não vejo a necessidade de estar exposto assim. Mas não quer dizer que eu não vou usar um biquíni um dia, mas enfim, eu acho bem legal assim as perguntas, tipo, agora você vai usar biquíni, né? Gente, não era só por isso que eu não usava biquíni. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Esse tipo de conteúdo, honestamente, é o meu favorito, que é falar sobre a vida, sobre sentimentos, sobre educação, sobre vida em família, sobre questões ardentes, assim, na nossa vida. Mas lembra de deixar o joinha e, óbvio, deixa aqui no comentário que você chegou até o final pra eu saber que você chegou, porque às vezes eu não sei o quanto que vocês assistiram, não sei o quanto que vocês absorveram, pegaram, e esse feedback é sempre muito bom e gostoso pra mim também. Obrigada por tudo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!